Vamos lá, começando, amigos da bola aqui. E pensou em site de esporte? Qual site lhe vem à cabeça, grande Alberto? Obviamente, por ser... Não, mentira. Não, me veio universodosesportes.com. A gente passou aí nos últimos dias por pequenos problemas no nosso servidor aí, que rolou uma certa sobrecarga, mas a gente já está fazendo de tudo para resolver esses problemas. Falando sobre os 4 grandes do futebol paulista, que nem a gente faz um enfoque aqui também, e além de NBA, NFL, a NFL já vai começar aí no mês que vem, a NBA no mês de outubro começando. E é isso aí, universodosesportes.com, curtam no Facebook, sigam no Twitter, se inscrevam no canal do YouTube. E lá com exclusividade, cada Amigos da Bola que sai, a gente faz o anúncio também. Então, seguir o Universo dos Esportes, seguir o Amigos da Bola, tamo junto, tudo misturado aí nesse bagulho aí. Componentes do Amigos da Bola hoje, estamos aqui com o Anderson. Salve, como que vocês estão, pessoal? Tô esperando a resposta deles lá do fundo. Eu tô muito troll, tá? Não, vamos lá. Alberto. Você já conhece que é o Denison. A bola! É a bola! Vamos começar falando do Palmeiras, então, que ganhou do Paysandu. Sociedade Esportiva Palmeiras. Ganhou do Papão. Ganhou do Papão da Curuzu. Há quanto tempo que eu não escuto esse termo? O jogo começou, assim, pra quem acompanhou o último jogo contra o Paraná, a partida foi praticamente um reflexo. O Palmeiras pressionando, o time do Paysandu um pouco mais fechado, mas dessa vez o grande técnico Arthurzinho, e é o técnico mesmo, ele não vai fazer que nem na semana passada, que falou que era o Caio Júnior no final. Não era o Caio Júnior. É o Arthurzinho mesmo. É o Arthurzinho. O Arthurzinho armou bem a equipe. Parece o nome de criança mimada, isso aí, Arthurzinho. Eu também. Segue a vida. Aí o Arthurzinho armou bem o esquema, colocando o Marcelo Nicásio e o Yarley lá na frente, né? Colocando cada um dos dois, colocando o Yarley pela esquerda e o Marcelo Nicásio pela direita, que acabou sendo um desafogo mesmo para a equipe do Paysandu. Quando o Palmeiras não conseguia criar jogadas de ataque, imediatamente tanto o Yarley como o Marcelo Nicásio já eram acionados, e tanto que acabou saindo o primeiro gol do Paysandu, assim. Jogaço. Com o primeiro gol do Pablo, o Palmeiras pressionou, apertou até onde dava, e num lance casual o Yarley deu um passo para trás, e o tal do Iago Pikachu, matando a bola na mão, tudo bem, mas mesmo assim fez um golaço de cobertura. E aí o Palmeiras conseguiu uma virada espetacular, tanto no gol do Allan Kardec como na pancada do Mendieta de fora da área, mostrando que tem lugar nesse time, que dá pra jogar até mesmo junto com o Valdívia. E o Leandro... Acabou esse meio campo, hein? E o Leandro, que não tinha feito nada, absolutamente nada no jogo, absolutamente nada, caiu do céu praticamente. Quando aparece aos 49 do segundo tempo pra ele fazer. Milagre a gente não falar que os 49 não é contra o Botafogo. Não é contra o Botafogo ou contra a Portuguesa, que são sempre os destaques. Mas a questão é que também o que o Gilson Kleiner falou na entrevista coletiva logo depois que acabou a partida. É legal a gente exaltar o poder de reação da equipe, o poder de superação, mas uma hora não dá tempo. O time do Palmeiras precisa acordar e não pode deixar essas matar o jogo antes, né? Matar o jogo logo no conseguir começo, sair ganhando, porque pelo nível técnico das outras equipes é lógico que elas vão vir fechadinhas e tentar fechar o máximo possível as possibilidades do Palmeiras abrir o placar. A partir do momento que o Palmeiras abriu o placar, é outra situação. O jogo muda completamente. Não tem nem o que falar sobre isso. É aquela situação, sempre vai querer armar jogar no contra-ataque, achar um gol no contra-ataque. Não tem como, né? Eles sabem que o Palmeiras é um time mais forte. Na Série B, não tem como. Isso daí é indiscutível. A gente vai ter, como a gente disse fora do programa, a gente vai ter um padrão, saber um padrão melhor do Palmeiras quando pegar, né, o Atlético Paranaense. Sim, quarta-feira agora, o jogo no Pacaembu às 7h30 da noite. Vai ser uma partida assim que finalmente o torcedor do Palmeiras, como o torcedor das outras equipes, muito mais aqueles que não estão acompanhando, né? Quem está acompanhando sabe que a equipe do Palmeiras, assim, talvez se fosse na Série A, é meio difícil fazer simulação, mas assim, se fosse na Série A com esse espírito, talvez com esse time, com o tempo que o Kleina teve para montar, também se sairia bem. Seria um time de meio de tabela, se aproximando das primeiras posições ali, mas seria um time que não faria feio.
dá pra se perceber que o Palmeiras não tá chegando a esse ponto só pelos outros times serem fracos, e sim porque o Palmeiras também tá fazendo boas partidas. Exceto essas 2 últimas contra o Paraná e o Paysandu, o Palmeiras fez partidas excelentes. De qualquer forma, tá indo bem na Série B, tá com aproveitamento sensacional. Exatamente. E até um comparativo que eu falei essa semana com o meu colega Rafael, palmeirense fanático, que segundo ele sofreu, quase teve um infarto nesse último jogo. A comparação que eles fizeram com o Palmeiras de 2003 chega a ser covardia, porque naquela época o Palmeiras tinha um patrocínio da Pirelli que pagavam 6 milhões de reais por ano pro Palmeiras. Uma equipe grande do futebol brasileiro hoje, com 6 milhões de reais por ano, não faz nada. Não faz nada. Se você dividir isso em 12, não paga o salário do Kleina, que é de 350 mil por mês. Não paga. Como é que vai ter condições? Hoje não, o Palmeiras tem suporte. O Palmeiras está se descariocazando. Se é que existe. Descarioquizando. Termo sensacional esse. Se é que existe, né? Tá virando um time profissional mesmo. É a titularidade. A saída do Delamonic e companhia para a entrada do Tirone foi o meio profissionalismo. Aí saiu o Tirone, aí sim virou profissional, com o Paulo Nobre. Enfim. O Paulo Nobre tá realmente organizou, virou, foi a vossa, vamos transformar isso aqui num time de futebol de verdade. Ele é palmeirense fanático, já foi da Exatamente. categoria de baixo também. Isso que faz a diferença, né? Você ter pessoas que gostam do time, que foi uma coisa que a gente já comentou até em outros programas aqui. E, bom, o que dá pra falar é basicamente isso. O Palmeiras agora vai ter uma grande chance de botar à prova todo o futebol contra uma equipe que é muito bem arrumada também pelo Wagner Mancini, o Atlético Paranaense. Sua equipe favorita? Do Paulo Baia. Eu sempre falo que eu recebi Do velhinho. Safado. Um abraço, Petralha. Então, mas vai ser uma partida muito boa. Vai ser uma partida muito válida. E eu tenho curiosidade pra realmente ver 7h30 Palmeiras e Atlético Paranaense pela grande Copa do Brasil. E qual a sua expectativa pro jogo, resultado? Resultado? Isso. Eu acho que o Palmeiras ganha. Não sei se por um placar elástico, mas uma coisa Acho que... pouco provável que seja por um placar elástico. Então, por um placar elástico eu acredito que seja pouco provável. Só uma coisa que o Palmeiras tem que abrir o olho é que já no Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense tem uma característica de fazer muitos gols fora de casa. E isso na Copa do Brasil é um elemento fundamental para a equipe evoluir. Você mata o jogo fora de casa, já era. E mesmo se o Palmeiras supostamente ganha de 2-1, não é um resultado bom. E porque lá o 1-0 é favorável ao Atlético. E é um time que se fecha muito bem na defesa também. É um time muito bem equilibrado. É um time equilibrado. Tanto o Palmeiras como o Atlético são times equilibrados. Até por isso vai ser muito interessante. Principalmente se o Valdívia puder jogar, que é um ponto que a gente até não citou, mas o Valdívia não jogou essa última partida. Mas o Mendieta fez bem, né? O que o Mendieta fez, velho? O papel dele, né? Fez bem a função. Como diria como é o conhecido. Bom, então... O que você... Fechou o Palmeiras? Tem algum... Fechamos o Palmeiras, né? Sua expectativa pro jogo também, qual que é? Qual a sua expectativa pra partida? Não, já falei que vai ser... que é uma expectativa, vamos dar um placar fixo? Sim. Vai ser fora de casa? Fora de casa pro... Não. Vai ser no Pacaembu, fora de casa pro Atlético. Sim, dentro de casa pro Palmeiras. Logo, fora de casa pra um, né? Era só o Davi que eu precisava pra pensar no resultado. 1-0 Atlético Paranaense. Sendo pessimista aí. Chuto 3-1 Palmeiras. Caramba, placar elástico, hein? Com um gol do Valdívia ainda. Você acha que o Valdívia joga, então? Se ele jogar, um gol ainda do Valdívia. Bom, tá bom, né? Rafael vai gostar de ouvir. O Rafael vai ficar felizão lá. Mas vamos... Saiu na terça-feira. Ficasse quieto porque o amigo tava... quieto, cara. Não é só português. Português. Então, vamos lá. Próximo. Você que tá com a ordem, Alberto, das equipes que a gente vai falar hoje, por favor. Vamos falar do time da mais... Quer dizer, não, vamos falar do Corinthians. Respeito. O time que ganhou hoje, honestamente, Só que não, né? Olha, amigo, qual a partida honesta no hoje foi uma partida assim... Eu não cheguei a acompanhar na íntegra porque eu estava acompanhando o jogo de São Paulo, mas quem assistiu a partida falou que foi uma partida dura, viu?
Partida dura. De assistir, né? Dura de Terrível. assistir. O primeiro tempo, então, eu tive uma ligeira noção quando passou os melhores momentos no intervalo pela Globo. Eles tiveram a audácia de colocar um cruzamento que o cara nem cabeceou a bola com o melhor momento. Ali eu falei, não, esse jogo tá sensacional. E... Foi o Pato quase fez um golaço. Golaço não, quase fez um gol e o... Renato Augusto, né, no chute de fora da área? Não, o Pato quase fez o gol, mas o goleiro lá, o... Vanderlei. Eu sabia da cara. Muito bom goleiro. Vanderlei tá indo Muito bem. bom goleiro. Pegou, foi bem na defesa. Mas não tem muito o que fazer esse jogo. Não, porque... o primeiro tempo foi muito fraco, o Corinthians teve algumas chances. O Curitiba teve a chance mais perigosa com o Júnior Urso, se não me engano, chute de fora da área. Pra contrariar meu gosto, o Romarinho jogou bem pra caramba, né? O Romarinho fez uma bela partida e até um ponto que eu acredito que vai ser uma constante agora, principalmente com a lesão do Guilherme, o Tite introduzir mais ainda o Renato Augusto como um segundo volante. E eu não gosto dessa função. Eu também não gosto. Pra mim, Renato Augusto tem que jogar de meia. Meia atacante ou atacante. Porque ele é rápido, ele arma bem a jogada. Seria a oportunidade perfeita pro Tite tirar o Romarinho, colocar o Renato Augusto como meia e botar o Y no meio campo. Ou o Maldonado até mesmo. Isso pra mim é indiferente. Tendo o Ralf ali do lado, você pode botar um cone. Porque o Ralf vai correr pelo outro mesmo. Então isso não vai fazer muita diferença. Você é louco, o Ralf pega todo mundo ali, rapaz, mata. Não, o Ralf pega pelo dente ainda. Sim. É difícil, mas... Bom, o primeiro tempo foi muito fraco, o segundo tempo tava seguindo a mesma linha, até que aí... uma bola estourada pra frente, Danilo vai dominar a bola, o ilustre Lucas Claro tá só fazendo a cobertura da bola, o Danilo vai trombar com ele, o Danilo vai no corpo dele. Eu bato na parede e a falta é pra mim, tá? Eu vou trombar mas é o seguinte, com a parede. Mas é o seguinte, lógico, roubaram o Curitiba, o presidente do Curitiba, quem puder ver a entrevista dele, ele argumentando tudo, foi sensacional, mas é o típico lance que o cara só precisava cercar o Danilo. O Danilo não tava virado pro gol. É aquele. Às vezes, faltou malícia. Eu não sei o que acontece, se é o cansaço que faz isso com o jogador, se é o desespero. Que às vezes o cara só precisa cercar. Tomar atitudes necessárias, né? O cara vai sair com a bola sozinho. Aí chega o cara e vai me mete um carrinho. Não tem nada a ver, mas foi o típico lance do jogo de quarta-feira São Paulo e Atlético Paranaense. O pênalti o pênalti do Atlético Paranaense, se você for analisar o replay, foi basicamente isso. O Marcelo deu um tapa na frente que se o Tolai simplesmente olha, o cara nunca ia alcançar. E eu vi aquele lance de frente. Eu tava lá, eu vi aquele lance de frente. Com o campo molhado, com o tapa que ele deu na frente, ele não ia alcançar a bola. Mas aí aquele instinto do zagueiro de dar um carrinho dentro da área, completamente fora de contexto, e fazer fazer o pênalti completamente desnecessário, mas enfim. Mas é aquela coisa também, né? Foi erro da arbitragem? Foi. Até aí, o Corinthians tem culpa? Não. O Danilo tem culpa? Não. Quem apitou foi o Guerreiro foi lá, fez a função dele. O Guerreiro foi lá e... Guerreiro não. Não é Guerreiro, não. O Guerreiro foi lá e fez a função dele, bateu o pênalti muito bem, fez o gol, e o Corinthians não tem nada. Foi que os jogadores falaram, a gente não tem nada. E foi exatamente uma entrevista curiosa que eu vi até depois no terceiro tempo. Chegaram no Danilo assim e perguntaram: Danilo, com sinceridade, do fundo do coração, foi pênalti? Ele falou: lógico que foi, o juiz deu. Cínico. Exatamente isso, né, amigo? Tipo a sociedade. É o tipo do cinismo que o Danilo não... Dá até uma punição depois você vai olhar. Não, mas é o tipo do cinismo que não é do Danilo. Não é do Danilo, não é do feitio do Danilo fazer essas coisas. Só pra dar uma pincelada aqui. Não tem nada de maravilha, cara. Que delícia, cara. Só os pais de família, né? Só pra dar uma pincelada aqui, o jogo foi da quarta ou foi da quinta-feira? A rodada do meio de semana, vamos falar assim. Corinthians empatou com o Flu, né? Nossa, jogo feio. Joguinho feio. Mas o Ralf tomou um chapéu, acho que foi do Diguinho, que foi sensacional. E emendou numa caneta ainda. Não, é pior, do Diguinho. Diguinho, cara. O chapéu do Diguinho, parça do Sheik nos contrabandos da vida. Opa!
Então, o próximo jogo do Corinthians... Contra a excelentíssima Luverdense. Que será aquele típico jogo que o Corinthians tem a obrigação de meter 65-0 para eliminar o jogo da volta. Verdade, o Corinthians tem que atropelar, porque... Não, tem que... Olha um comentário em off aqui de que não vai. Vai ter jogo de volta. Mas aí na verdade eu também tô falando isso, mas eu não tenho certeza se nessa fase que o Corinthians está entrando na Copa do Brasil, eu acho que já acabou isso. É verdade. Já acabou. Que mal Independente. Pode estar falando errado, mas acho que é o oitavo de final já. Sim. Não, já acabou, não tem mais. O Corinthians pode colocar 25-0 que tem jogo da volta. O pessoal vai vir conhecer São Paulo. Vai. O pessoal de lá não vai ficar preocupado em segurar o jogo. Fica tranquilo que vai conhecer o Pacaembu. Vai conhecer o Pacaembu, vai ter jogo televisionado. Vai. É a vitrine. É a vitrine pros jogadores. Digital. Aí você vai conhecer jogador amendoim, paçoca, tizil, fumaça, fuleco, Zezinho e tem tudo esse tipo de coisa. Mas, falando um pouco do jogo de quarta-feira, é basicamente isso, né? O Corinthians tem que fazer a sua parte, meter 2-3-0 e vir pra cá pra São Paulo pra botar os reservas e se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Sim. Não tem jeito. Isso é uma coisa que... O Corinthians foi um dos beneficiados nesse sorteio, né? Que botou Atlético Paranaense e Palmeiras, botou Atlético Mineiro e Botafogo, botou Inter e Goiás, mas ao mesmo tempo botou o Corinthians contra... Aliás, botou Inter, aí ao mesmo tempo colocou Corinthians e Luverdense, Inter e Salgueiro, Sim. Pernambuco. Aí não tem como. Vamos falar de coisa boa? Fala do seu time, fala de coisa boa. A tristeza de São Paulo. Vou falar o que, amigo? Vou falar o que? Não tem. O jogo de hoje foi o típico jogo que mostra que tem a frase do Maciel nos últimos tempos é a mais verdadeira. Se tiver uma chuva de vaca, cai no Morumbi. Todinha ela, assim, todinha. Impressionante. O jogo de hoje, no segundo tempo, foi a mais clara visão de que a fase está terrível. Só pra deixar claro que a gente é bom terminar um time e começar o outro de maneira ordeira e correta nesse programa, que nunca foi ordeiro nem correto. Nunca foi ordeiro nem correto. Então vamos lá, o São Paulo empatou com o Flamengo. Sim, São Paulo empatou com o Flamengo em 0-0. Pra quem? Eu tinha que soltar essa. Para os dois lados. São Paulo empatou com o Flamengo por 0-0 no estádio Mané Garronchas. E bom público, gostei do público. Até para os estádios novos, o público foi bom e estava bem dividido. Uma coisa que é legal quem puxar pelas imagens nos melhores momentos. Sim. E público misturado, que eu achei muito legal. O Mané Garrincha, que é o de Brasília, né? Isso. Eu achei muito legal pelo fato da torcida misturada. Você não conseguia distinguir que parte que era de São Paulo e do Flamengo. Todo mundo junto. Um cara do Flamengo aqui com um cara do lado de São Paulo e comemorando. E não tem problema, gente. Não teve confusão nem nada. Tem maturidade de entender que dá pra fazer isso. Com duas torcidas grandes, né? Não é nem tipo um time pequeno e um time grande. Não, dá pra fazer. Se tiver maturidade, dá pra fazer. Maturidade, segurança. Sim, e o primeiro que a gente já falou em outros. Essa questão de estrutura. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. Sim. Não tem absolutamente nenhuma dúvida. Timificado esse São Paulo. Não, o primeiro tempo foi todo do Flamengo. Foi bem o estilo do time do Mano Menezes mesmo, que são toques rápidos, saída em velocidade. E o Elias fazendo o primeiro tempo espetacular, digno de Elias mesmo. São Paulo em um momento ou outro conseguia arrumar uma jogada, mas mesmo assim pouca coisa. E no segundo tempo foi uma reviravolta completa. O Flamengo... Jogo lá e cá. Segundo tempo, o São Paulo se equilibrou. E uma coisa a se destacar do primeiro tempo é que, mais pelo terceiro jogo consecutivo, o Luiz esqueceu que era futebol, né? Ele quis fazer outro gol de novo, dessa vez com direito à cortada. Ele ainda fez o movimento com a mão de botar pra frente a bola. E foi um comentário que eu fiz com o Rafael. O Aloysio é esforçado, é legal, a torcida gosta disso. Mas, cara, a gente precisa de jogador com qualidade. Nem o Aloysio, nem o Osvaldo, o ataque do São Paulo tá... O Osvaldo hoje fizeram partidas ridículas. Tá terrível, rapaz. E o segundo tempo do São Paulo foi muito bom. O Ademilson entrou muito bem na partida. Sim. Apesar dele ter os seus problemas de finalização, que ele tem mesmo, isso não é de hoje. Eu não sei se foi o lance do Ademilson
que ele Fintou ele fintou, mano, só bateu de faltou um esquerda, chute. Né? Sim, foi ele mesmo. E o Ademilson, ele tem esses problemas de finalização e teve o lance do pênalti. E ali era um momento... Não, ali era a consagração, né? Pô, ponto alto. Vamos que vamos, São Paulo, vamos ganhar. Além disso, ficou aquela questão, e aí, será que é o Rogério que vai bater? Será que não é? Mas segundo o Rogério, depois do jogo, já estava acertado que o Jadson iria bater se tivesse pênalti. Eu acho certo. Apesar que é a fase, meu. Mas tem que sair dessa fase já, né? Então, mas eu discordo. Eu discordo em uma questão, assim. Eu acho que o Rogério tinha que bater de novo. Eu acho que o Rogério em todo momento tem que chamar a responsabilidade. Independente do momento. Errar ou não, tudo bem, mas... Ele tem que chamar a responsabilidade. Ele é o capitão da equipe, ele teria que chamar a responsabilidade. A não ser que ele não se sentisse confortável para bater. Aí é uma questão dele. Mas eu acho que vai manchar ainda mais a imagem. Eu acho que, sei lá, é desnecessário. O Jadson poderia ter batido mesmo e bateu, só que, meu, é a zica. Mal. E bateu mal também, convenhamos. Não, ele bateu mal. Eu vi que, meu, ele devolveu a bola pro Felipe. Ele bateu mal. Bateu mal o pênalti. E, no fim das contas, se você for analisar a partida só, esquecendo fase boa do Flamengo e ruim do São Paulo, foi justo. Porque foi um jogo dividido um tempo para cada lado, mas eu acharia mais justo um empate com gols, pelo que as equipes fizeram, porque foi um jogo corrido, foi um jogo bom. Sim. As chances largas que teve de gol praticamente, mérito dos goleiros. Sim, o Rogério teve momentos em que salvou o São Paulo, o Felipe também teve momentos em que salvou o Flamengo. O Felipe salvando, hein? Mas o Felipe quando ele fecha a boca, ele é um gênio. Sim. Quando ele só joga a bola, ele é um gênio. Ele é um... Eu não digo que é um goleiro mito, mas é um ótimo goleiro. Mas é um ótimo goleiro, um goleiro que defenderia. Ótimo goleiro. Na época do Corinthians, era um grande goleiro. Ele fez uma grande diferença no Corinthians. Até da transição Felipe pro Cássio, o Corinthians sofreu muito. Sofreu muito, na mão de um monte de goleiro ruim, um atrás do outro. Não, mas nem era o Cocoricó César, né? Não, antes teve, se não me engano, o Bobadilla já foi testado nessa época. Não, teve uma época que era um goleiro ruim atrás do outro. O Renan. Aquele Renan. Meio que um azar, né? Toda vez que ele entrava, sempre aconteceu alguma coisa. Mas na estreia do cara, o Alisson pega uma bola quase do meio de campo e acerta. Faz um golaço. Bom, só seguindo a linha do que a gente falou do Corinthians também, no meio de semana o São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense. Empate em 1-1 no Morumbi. Mais um empate no Morumbi, né? E... São Paulo fez o gol, se não me engano, aos 10 minutos com o Rodrigo Caio. E a fase do São Paulo é tão ruim que o Aloysio quase anulou o gol. O Bandeira demorou 5 minutos para correr pro meio do campo para dizer que foi gol. O próprio dirigente do São Paulo, agora me foge o nome do João Paulo? Dirigente, ele falou assim: meu, o Ganso fez o gol, é que o Aloysio tirou o gol dele. Não, e a fase foi tão ruim que demorou 5 minutos pro Bandeirinha correr pro meio para confirmar o gol. E a partir dali o São Paulo cometeu um erro fatal, que foi recuar os 11 pro campo de defesa. São Paulo voltou completamente, jogou como se estivesse jogando no Paraná. Fez um gol e voltou todo mundo. E o Atlético é um time arrumado, que sabe tocar a bola, foi só conduzindo quando achou o espaço, o pênalti em cima do Marcelo. E o gol do Paulo Baier. O que está acontecendo é que o São Paulo, quando toma um gol, se desespera. O psicológico ainda falta muita coisa ainda pra E quando começa ganhando também, fica desesperado, vai né? errando, Fica dessa maneira. De certa forma, sim, mas é melhor um time que, quando faz o gol, recue do que tomar um gol e desespera. Né? E se perde inteiro dentro de campo, né? Exatamente, e é uma coisa que está acontecendo muito com o São Paulo. E... Bom, para finalizar o São Paulo, eu acredito que a próxima semana vai ser importante pelo fato de que vai ser a primeira semana no comando do Paulo Autuori que vai ser uma semana limpa, sem jogos no meio de semana. Vai ser a primeira vez que o Paulo Autuori vai ter uma semana inteira para trabalhar, pegar o elenco assim, sentar com o elenco, ver a condição de todos os jogadores, quem está melhor fisicamente, ver se o Luiz Fabiano não vai passar perfume, não vai jogar, não vai torcer o dedo, não vai jogar. Suposta saída dele. Ele não vai sair. Não vai. Agora ele não vai sair. E outra, o valor de mercado dele, é bom ele começar, se ele for sair, é bom ele começar a jogar, que é pra aparecer. Exatamente. Ele também tem que se preocupar com isso. Sim. Não só pra sair dessa situação. Não tá jogando nada. Tá? Não tá jogando. Ele nem tá jogando. Ele literalmente não está jogando nada mesmo. Ou seja, nem está entrando em campo. Inclusive... Tudo entra, faz alguma coisa e sai. Não joga um bom tempo de novo. Quando ele entra, ele não faz alguma coisa. É o Cone.
A questão é essa. O Aloysio pode ter os defeitos técnicos, pode não ser o que o São Paulo precisa, mas quando ele entra, ele corre. Ele vai atrás da bola, ele incomoda o zagueiro. Não é o que o São Paulo precisa? Não é. Não é. Eu prefiro o Ademilson em campo, mesmo errando todas as finalizações que ele erra. Mas pelo menos você vê ele criando a jogada. Porque o Aloysio não, o Aloysio sempre vai ser aquela jogada. Ele vai trombar com o zagueiro, se a bola sobrar pra ele, beleza, vai pegar na frente. Se não sobrar pra ele, amigo, é bola perdida jogando. É bola perdida jogando ele. E o Ademilson ensina, uma hora aprende a finalizar essa porra. Sim, não, e é moleque novo, tem 19 anos só. É uma coisa que você pode pegar pela fase. E terminada essa semana, teremos São Paulo e Fluminense, duas equipes completamente desesperadas. Meu Deus do céu. Vai ser um jogo da hora. Vai ser um jogo legal de se ver às 16 horas no Morumbi, domingo que vem. E, bom, a expectativa é que essa semana sirva para o Autori conseguir dar essa sequência e fazer com que a equipe jogue da mesma forma que jogou no segundo tempo contra o Flamengo. Vocês acham que o Autori já está ameaçado no cargo dele? Sim. Com certeza. Sim. Inclusive, depois da partida contra o Atlético Paranaense, eu vi boatos nos bastidores de que isso já era um papo rolando. Tá, mas vamos lá. Acho que não é culpa dele. É culpa do time. Vamos lá, se cair. Só um que vem. Só ele que vem. Só ele que vem. Não adianta cogitar outro nome, não adianta procurar outro nome no mercado. Certeza, que absolutamente de 9, 12 pessoas vão falar pra você. Você gostaria de outro nome no seu Muricy? Não. É Muricy. Não existe mais a possibilidade. O Paulo Autori era aquele nome que, assim, se você perguntasse de 9, 8 ia falar Muricy e um ia ainda falar: o Paulo Autori pode ser pela história. Mas não, agora não, acabou. É que, o time não tá ajudando de tal forma que o Autori é um bom técnico. Mas é a fase do time, não adianta. A fase do time, os jogadores também tá naquela, né? Vamos dizer. Se bem que o Autori falou demais, né? Porque ele falou o seguinte, falou que os outros técnicos jogavam de maneira antiga, que não sei o que ele é técnico avançado e hoje em dia tá jogando do mesmo jeito que todos os outros. A questão é que, como você falou, o Paulo Autori, ele é um técnico muito inteligente, tal, e é essa coisa, né? Eu acredito que essa semana possa fazer uma diferença pela questão do treino. São Paulo precisava de um técnico. Claro, vamos deixar o Muricy um pouquinho de lado. Eu odeio esse cara que eu vou falar. Não suporto essa criatura. Não suporto. Felipão eu até gosto. Eu não suporto essa criatura, mas Emerson Leão, velho. É que o Emerson não tem mais clima. Mas é técnico pra sacudir, eu entendi o que você quer dizer. É aquele talvez outros nomes que façam a mesma função. O técnico imediatista, assim. É por isso justamente que desde o começo dessa situação eu gostaria do Muricy. Não só pela história dele. Você gosta de história pela porque o Muricy faz essa mesma função. Bota regime no jogador. Exatamente. O Muricy, o Leão. Eu odeio o Leão, gente. Deixa bem claro. Eu não gosto do Leão treinador. Eu sofri pra caramba com ele no Corinthians. Eu não posso dizer. Era passar em São Paulo. Então, ele organizou. Fez o que fez. Mas eu não gosto dele, mas é o seguinte, ele é um técnico que, se o time tá indo mal, tá numa fase que ele não consegue, ele chega, chama o jogador pra conversar, fala, vamos parar com essa viadagem e vamos jogar bola, cara. Sim. Menos tático e mais. Já o Autori, ele é um técnico que pega um time mais ou menos, transforma num time bom, entendeu? Mas é aquela. Com tempo pra trabalhar. Se ele entrar no time de São Paulo, o Ganso não entra no jogo. Não entra. Não entra, fica na reserva. E uma questão é que é justamente até porque, história por história, o Muricy e o Autori, quem escolhesse estaria bom. Sim. Só isso não seria um ponto diferencial. A questão é que são justamente os estilos, e é por isso que eu venho falando desde o começo dessa situação, desde que se cogitou a saída do Ney Franco, que depois se confirmou. A questão é trazer um técnico que seja a curto prazo. Sim. Porque a situação chegou em um ponto que tem que ser soluções a curto prazo. Se você tem um momento de rebaixamento iminente, você tem que trazer um técnico que vai chegar, vai sacudir o elenco de tal forma e falar, gente, vamos jogar bola agora. A gente não vai pensar em título, a gente vai sair da vergonha que a gente está passando. E falar com esses termos mesmo. Honra essa camisa que você está vestindo. Aqui é São Paulo. A gente vai sair da vergonha que a gente está passando. Porque o que a gente está passando é uma vergonha. De ninguém poder sair na rua e nego não apontar e falar, e aí, vamos jogar bola quando?
de torcedor Verdade. hostilizar, de ameaçar. Precisava de um técnico assim. Autuori é um técnico para médio e longo prazo. Você contrata ele dando uma tranquilidade para o Autuori. A gente tem uma base, mais ou menos. Você vai contratar fulano, ciclano, você pede ele, o nome a gente traz e transforma o time no que... Sim, transforma o time numa máquina, Eu né? acho que nem passou na mídia. Essa semana foi pichado o muro do CT da Barra Funda. do Marquês. Não foi passado. Foi pichado, mas quando perceberam já de manhã, algumas horas depois já tinham pintado, né? Mas Deve ter já saído, viu, mas né? foi coisa assim bem pequena, assim, mas eu não cheguei a ver, realmente eu confesso Mas eu que não nem vi. saiu na mídia, nem consegui ver na mídia. Porque Bom, tá rápido. vamos emendar no Santos? Emendemos no último paulista que falta falar, né? O Santos. Santos. Que também. Tá numa... Tá na Olha! Abre o olho, Esse- Santos. E foi engraçado que a situação do Santos era a seguinte: a gente pega, por exemplo, há 3 semanas atrás, até o jogo contra a Ponte Preta. Aí tava falando bem do Santos, né? A gente falava bem do Santos, que era uma equipe que estava se organizando. É, mas o Palmeiras mesmo na primeira depois da edição quer derrota. cair. Isso é verdade. Ele Mas falava, desde a ele primeira falava que era um edição. time que tinha possibilidade de cair, a gente não acreditava. Tá vendo? É. É verdade. Nem levava Olha que na a sério. saída do Neymar. E acho, Era não, do Santos eu pra cair. sabia Mas que o calma, rendimento- que é mais rodada, É, não, calma. a mesma, assim, a situação do São Paulo é mais grave em questão tabela? É. Mas é a mesma situação do Santos, assim, nesse sentido de que dá tempo, mas assim, que eu acho que a virada do primeiro turno é fundamental. Se a equipe virar no primeiro turno dentro da zona e muito longe dos demais, Só deixando claro, o Santos empatou com o Bahia. é tá? verdade, a gente chegou na empolgação. Falando um pouco do jogo, o Santos... Foi um pouco do jogo, o jogo foi ruim pra O caramba. jogo foi horrível, o jogo foi horrível. Jogou morto. O jogo Santos-Bahia foi horrível, um jogo com pouquíssimas chances de gol para os dois lados. Foi praticamente o mesmo retrato do jogo contra o jogo Corinthians e Curitiba. Assim, com a mesma falta de empolgação. Teve no máximo uma bola na trave para os dois lados no segundo tempo só. Mas assim, no mais, horrível, velho. no Jogo mais, horrível. jogo muito ruim mesmo. Triste de se ver, né? O Santos empatou mais uma partida que é preocupante, muito preocupante. O Santos Sim. está 1 ponto só acima da zona do rebaixamento. E vinha de uma sequência de... Fez um jogo muito bom contra o Corinthians. Depois fez um jogo bem mais ou menos contra o Cruzeiro. E aí agora faz essa partida... horrível. Não. Contra o Vasco, empatou. Contra o Vasco já empatou. Tomando uma pressãozinha do Vasco, mesmo jogando em casa. Vasco Saiu na que já frente. já a gente fala, mas tá, depois contratou bem. Tirando o Cris, o resto contratou bem. E, bom, a questão do Santos, né, falando um pouco do jogo também do meio de semana, o Santos empatou com o Vasco em 1-1, foi uma partida que o Santos até chegou a tomar uma pressão depois que tomou o gol de empate, quase perdeu ainda a partida, mesmo jogando em casa, como um jogo praticamente morto antes de tomar o gol de empate. E O Vasco correu atrás, né? o Vasco corre atrás. Mas o Santos começa a entrar numa situação preocupante. Um ponto só da zona de baixamento. E a gente sabe que esse campeonato, uma equipe, ao mesmo tempo que uma equipe ganha 2 jogos e sobe muito, uma equipe que perde 2 2, jogos. 3 jogos, queda livre. Queda livre. Se você pensar bem, o Corinthians mesmo ele tá 4 pontos do líder. Exatamente. E tá, se vacilar já virar líder. É um campeonato muito parelho, o campeonato brasileiro. Talvez um dos mais parelhos do mundo. Se você pegar o campeonato espanhol, você tem Real Madrid e Barcelona, Eu vou acabou. pegar um Dois times exemplo só. que hoje eu estava comentando até aqui fora do ar. Tive a ligeira curiosidade de saber quanto que estava a estreia do Campeonato Espanhol. Coloco lá no canal, por coincidência eu sintonizei no canal espanhol. Tava a transmissão 35 minutos do primeiro tempo, olhando pra cá, já tava 6-0 pro Barcelona em cima do Levante. Eu falei, não, como é que você pega uma base de algum campeonato assim? Não tem. Não A tem. disparidade financeira de... Não faremos piada com o Levante, o Neymar. Não. Ah, Duelo porque- do time favorito do Neymar, né? Neymar Carcai contra o Levante. Meu Deus. Há 2 programas atrás a gente tinha comentado esse negócio do campeonato. O campeonato brasileiro é um campeonato difícil, é um campeonato disputado. Sim, exatamente. Comparado Até porque com no outros. último programa a gente estava extremamente desfalcado. Variar.
Quem ouviu lembra que só tava eu e o Alberto aqui. Sim. E hoje o correspondente de Londres, a gente até desistiu de contato. Qualquer dia desse, quando a gente... É porque o Amigos da Bola hoje começou tarde. Hoje... realmente hoje... vocês não vão perceber porque isso É. foi jogado depois... Tá gravando, pra vocês terem ideia, a gente tá gravando umas 11h30 da noite. Programa que normalmente a gente grava 9 coisinha, né? Então, Enfim. vamos lá, vamos falar do Santos aqui, que a gente já começou, e vamos terminar de falar do Santos aqui. Bom, falar do Santos e pra abrir o olho, né? Começa a entrar naquela situação de alerta, se já não está há muito tempo. E o próximo partido do Santos, me fugiu a memória agora quem é a próxima partida do Santos. Próxima partida do Santos? Próxima partida do Santos é... Próxima partida contra o Grêmio. É verdade. Na quarta-feira. Copa do Brasil, que vai ser um jogo chatíssimo pro Santos. Vai pegar uma equipe muito bem arrumada. Resultado 2x0 o Grêmio. Que hoje... 2x0. Que jogou com inteligência. 2x0 o Grêmio. 2x0 o Grêmio, você acha? Fácil. 2x0 Eu acho que vai ser 2x1 pro Santos. Que isso, jovem? 2x1 pro Santos. Aliás, vai, 1x1. Vai, pra frente. Acho que vai ser bom. 0x0. 2x0 ainda tô chutando um gol do Barcos. Não, 0x0. O Santos não vai jogar em casa. O Grêmio não vai atacar tanto, mas apesar que o Grêmio tá com um timaço, hoje jogou com inteligência e a gente já vai falar do jogo do Grêmio. Eu acredito que vai ser 1x1 essa partida. Acho que não vai deixar de ter gols. Tenta arriscar de quem faz os gols? Os gols? Aham. O William José, do jeito que ele é surtudo. O Cone. E o Zé Roberto. Zé Roberto? Foi concreto. E o Kid Bengala tá triste. A grande verdade é que o Marcos Assunção ele deu muito azar desde quando ele chegou no Santos, porque ele se machucou demais. Teve aqueles problemas musculares, ele é um jogador... Também é um reflexo daquilo tudo que ele fez Que no ele Palmeiras, né? né? Porque... Que apesar o nosso correspondente de Londres, fala que ele não fez nada no time. Tipo, Não, que isso, levou o time nas costas. mas vai dizer isso pra ele. Na Copa do Brasil 2012 foi o Marcos Assunção e mais 10, né? Então. Não tem nem o que falar. Se não fosse ele, o Palmeiras tinha caído de maneira muito mais vergonhosa. Muito mais agora. Não tinha nem de longe conquistado a Mas Copa com um do certo Brasil. vidoeira da vida aí, não fez nada no time. Só dá prejuízo. Mais alguma coisa do Santos ou a gente pode fechar o Santos por Eu ainda aqui? só ressalto que ele vai cair ainda. Só. O Santos precisa abrir o olho, porque senão segue no caminho de São Paulo. Vai começando a acumular as derrotas. Gente, a gente não pode pensar Eu em falei que vai desde cair. o primeiro Não, se programa, cair e o São ainda- Paulo de uma vez seria assim histórico, porque os dois que não caíram ainda do futebol paulista Só escolheu falta. o mesmo ano pra cair. Gente, ó o que aconteceu nos últimos tempos. Eu só vou dar um panorama rápido aqui pra vocês. O Corinthians, o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões, o Corinthians ganhou a Libertadores, O Mundial. o Mundial. Não, o Mundial já tinha, não vem controvérsia aí. Já ganhou foi o Guerreiro. Tá, Meu Deus. mas vamos continuar aqui no panorama, aí a gente já... Depois a gente discute a Copa Tubaína, vai. Engraçadinho. Mas vamos lá. O Papa argentino, O Bayern sabugou o Barcelona. sim, dessa duas vez, vezes. 3 vezes, vai. e chegou na final e não pipocou. O É. Robin foi lá e meteu... O Robin foi decisivo. Não duvidem do que possa acontecer. O Atlético Mineiro ganhou a Libertadores. O Atlético Mineiro ganhou a Libertadores. Eu comecei falando que o Atlético Mineiro ia acabar o paraguaio. Então, vamos ver. Botaram na tua cara, hein? Eu Não, seria assim, o acontecimento da Olha, história. eu não- Um clássico Santos de São Paulo na Série B seria uma coisa assim... Curitiba tá lutando pelas primeiras colocações do brasileiro. Sei não, hein? Não. Botafogo é o líder. Campeonato. Botafogo, velho. que é Com todo respeito a esses times que a gente colocou aqui, mas Desculpa, né, tá tudo A bem, história mostra que a gente não tá falando nenhum absurdo. Essa é a grande verdade. A história mostra. Então, Vamos falar do Campeonato Brasileiro. vamos falar em geral, né? Que a gente já falou dos 4 grandes. Como diria o Alberto, 4 grandes do Brasil. A gente já falou dos 4 grandes. Jornalismo e vamos por aí. Não, a gente já falou dos 4 grandes de São Paulo. Vamos falar aqui do... Por favor, vamos manter a ordem nesse estúdio. A gente vai falar aqui dos outros times do nosso Brasil. Vamos começar falando do jogo do Vasco e do Grêmio? Sim. Bom, Bom, pra quem perdeu...
Fazia falta uma câmera aqui agora. A criança tava brincando com o controle. Sabe mulher quando joga videogame, jogo de carro, que fica virando o controle pra um lado e pro outro? Essa criatura que tá ao meu lado, chamada Alberta, ele tava fazendo isso com o controle. Então tá, vamos falar do time do Brasil e parar. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de top. Não, vamos falar de Vasco. Você já viu o tablet? Bom falar do Vasco do Grêmio. Vasco e Grêmio 3-2, um resultado surpreendente até. Não só pela capacidade do Grêmio, que a gente já espera, porque ele é um time muito forte mesmo, dentro ou fora de casa, mas pela questão de que o Vasco é uma equipe muito forte dentro de casa, principalmente com essas novas contratações e com a nova estrutura que foi dada, principalmente pela questão da caixa, né? Que faz a diferença. Né? Tendo dinheiro, tendo água, que era uma coisa que faltava lá em São Paulo, as coisas mudam, né? O time tá cansado, bebe uma aguinha já. O time tá cansado e agora olha no banco de reserva. Pode? Água não vai acabar, não? Beleza, eles jogam até pra cima a água. E os botam aqui em São Januário, a comemoração não é bicho, eles dão um copo d'água depois. Porque já fazia tempo que eles não viam, né? Se eles aprendessem com... Eu não sei se é o Paraná, foi o jogo que passou na Band, que um dos... Meu Deus. Foi o jogo que passou na Band, que um dos times lá tá com o salário atrasado 2 meses, e é um dos líderes da Série B. O Paraná tá no G4, já 2 meses e meio salários atrasados, inclusive o próprio repórter da Bandeirantes perguntou pro Reinaldo, aquele Reinaldo, do Flamengo, São Paulo, futebol japonês. Que eles fizeram questão de frisar umas 1000 vezes que o Reinaldo jogou com o Denilson. Não, esses jogadores aí... E aí o Reinaldo falou, o negócio é dentro de campo, nas 4 linhas aqui, a gente faz o nosso trabalho. Até porque se a gente estiver ganhando, a gente tem mais moral ainda pra pedir pra diretora pagar nossa hora. Se você vai e joga a bola e mostra que você está desempenhando seu trabalho, você joga a bomba na mão da diretoria. Você joga a mão na mão, a gente já tá fazendo favor pra vocês, a gente tá mostrando que a gente é profissional, vocês não vão pagar mesmo assim. Fica feio pra própria diretoria, não fica feio pro jogador. Porque jogador, assim, mesmo que ele não esteja recebendo, sacanagem mas então que ele saia, que ele não jogue, né? É preferível que ele não jogue do que fazer portfólio. Mas enfim, isso é outra história. Falando do jogo em si, foi um jogaço. Grande jogo mesmo entre Grêmio e Vasco. Destaque pro André, que mais uma vez fez gol. Barcos fez 2 vezes, né? O Barcos resolvendo desencantar. O Alex Telles meteu um contra. O Alex Telles resolveu dar uma ajudinha. O Ramiro fez um golaço. Esse Ramiro é uma belíssima revelação da base do Grêmio. Ele tem no máximo 1,50 m. No máximo, assim. Eu tenho medo de jogador assim, que eu já vi um carinha no Corinthians, o Elton. Esse é o problema. Deus deu futebol, mas não deu a altura pro menino. Mas o Ramiro é uma excelente... E ele é volante, assim, né? Até desfavorável, por exemplo. Então uma bola de cabeça é inimaginável pra ele. Mas foi um resultado muito bom pro Grêmio, importante, porque apesar do Grêmio sempre ser um time que jogava muito bem fora de casa, faltava a vitória. É um time que joga muito bem fora de casa, mas falta a vitória. E foi um jogo de golaço, não foi só o do Ramiro, não. O do Barcos também foi um gol bonito. O Barcos foi um gol bonito também. E uma coisa que a gente também pode se destacar, esse goleiro do Vasco, esse Diogo Silva, é complicado, viu? Eu já tinha visto outros jogos dele. Mais ou menos. Ele é um goleirinho meio mandrake, viu? Ele é um goleirinho mandrake. O Vasco precisaria urgentemente de contratar um goleiro. Você não pega até da base. Um medalhão. Porque desde a saída do Fernando Praz, sim, o Vasco tem uma séria dificuldade de encontrar um goleiro assim, que se firme. Já veio o Alessandro. Mas o Vasco é um time que... A gente fala isso da maioria dos times, mas também se aplica ao Vasco. Mas é um time que está se acertando, o Vasco. Sim, o Vasco... Foi às compras e trouxe... Só... o Cris estreou mal aí, deu uma ajudinha pro gol do que o Cris ficou meio traumatizado, né? Ele falou, eu prejudiquei tanto o Grêmio, vamos ajudar um pouco aqui desse lado agora, vai? E... talvez seja a única contratação errônea do Vasco, né? Sim. A frase do Cris. O próximo jogo do Grêmio vai ser contra o Santos, a gente até já falou, na Copa do Brasil, né? Jogão. E o Vasco teve a sorte, o Vasco foi mais um daqueles times no sorteio da Copa do Brasil que foi abençoado. Por vai Deus. pegar o Nacional do Amazonas
lá em Manaus. Meu Deus. Obrigação de ganhar O também. pessoal vai vir conhecer o E Rio de Janeiro. olha que fala em Nacional do Amazonas, o Alex do Curitiba fica bravo, viu? Porque como o Nacional foi quem eliminou o Curitiba, né? Meteu 4-1 lá no jogo em Manaus, depois o Curitiba foi correr atrás, não deu tempo. O Alex, naquele dia, chegou e desceu a lenha, falando que o nosso time não pode bater no domingo, bater na quarta e apanhar no domingo. E falou mal da Federação Paranaense, o campeonato é uma bosta, que não sei o que, enfim. Mas o Vasco vai abençoado, né? Vai ter a chance de pegar o Nacional, que já eliminou além do Curitiba a Ponte Preta também. É uma equipe que eliminou 2 equipes boas. Vai vendo. Não vai ser tão fácil assim também pro Vasco, né? Eu já tava falando que o pessoal ia vir conhecer o Rio de Janeiro e tal. Não. Mas... Abre o olho aí, viu? Não se surpreenda se o Nacional conseguir arrancar um... Já conheceram o Curitiba, né? Que é bonito pra caramba. Já conheceram o Curitiba, já conheceram Campinas. Olha. E... Só não pode tomar água de Campinas. E aí, aí o pessoal tá muda de lado. Mas enfim, não me surpreenderia se o Nacional conseguisse pelo menos fazer um golzinho lá e se fechar e arrumar uma vitória, né? Vai saber. Nunca se sabe numa dessas. A gente já viu o Asa de Arapiraca, A gente já viu o Asa, a gente já viu o Brasiliense chegando na final, a gente já viu o Santo André sendo campeão. Copa do Brasil é aquela Copa que possibilita as equipes menores a fazerem uma graça. Time fazendo a graça contra o time grande, né? Fazendo a graça dizer, contra os grandes, melhor dizendo. Né? É onde os menos favorecidos têm chance. É isso, o campeonato Robin Hood. Boa. E o Cruzeiro, hein? E o Cruzeiro atropelou? O Cruzeiro jogou essa rodada? Eu vi um treino do Cruzeiro no sábado. E o Cruzeiro não pegou um time fraco, hein? Pegou o Vitória, que é um time até arrumadinho. Pegou um time arrumadinho, mas resolveu. O que ele não fez de gol contra o Santos, resolveu fazer contra o Vitória, né? Meteu um 5-1 assim. Fácil. Atropelou. Passou por cima realmente. Treino ataque e defesa? Foi um treino ataque contra a defesa. O tal do Marcos Biancucci mal soube onde estava a bola. Ele falou: não, esse final de semana quem vai jogar bem é o meu primo. Eu não vou jogar bem nessa partida. Bom, só pra vocês entenderem a parada, que a gente tá fazendo consulta em um site aí. E passou uma imagem do Júlio Batista intitulada Reforço. E passou pela minha cabeça vários outros 19 clubes que foram reforçados com a chegada do Júlio Batista. Ou prejudicados. Foram eles: Atlético Mineiro, Paranense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Curitiba, Criciúma, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Inter. Enfim, você pega os outros 19 da Série A, todos eles foram reforçados, menos o Cruzeiro. É bom também. Porque não dá, né, gente? Chamar o Júlio Batista de reforço é chamar 10 centavos de investimento. Sensacional. Não dá, né, velho? Chamaram o Júlio Batista de Não, e esse bigodinho do William? O William Cebolinha quer ser cantor latino agora, né? Bizarro, velho. Não, o William tá com esse bigode, esse William Cebolinha. Cruzeiro, fica atento. O Flamengo pode querer comprar o William de vocês. Filial Corinthians. Não, Cruzeiro, fique atento. Uma hora o dinheiro acaba, tá? Foi uma coisa até que, aproveitando, eu comentei com o Rafael e ele teve... E acabar o dinheiro com o Júlio Batista... Pagar 950 mil é porque você tá pedindo pra acabar o dinheiro de verdade. Você tem dinheiro, né? Você não gosta do seu dinheiro. Mas enfim, Cruzeiro passeou, não tem muito o que falar. Cruzeiro atropelou 5-1. Até o Mike, próxima partida pela Copa do Brasil. Oi, encrenca, hein? Jogar sem Copa. Se bem que Cruzeiro e Flamengo traz muitas boas lembranças ao torcedor do Cruzeiro, né? A última final da Copa do Brasil em 2003, o Alex, o que jogou naquelas 2 partidas, acho que não está escrito em livro nenhum. Gol de letra, passe para gol de vôlei do Aristizábal, David. O Cruzeiro deitou naquela final, traz muito boas lembranças para o Cruzeiro, jogo de Copa do Brasil. E o Vitória... Pela Sul-Americana. E o Vitória vai encontrar um velho... Vai correr atrás da Vitória. Vai tentar buscar os 3 pontos. Vai buscar vencer na competição. Sim. E o Vitória vai pegar uma equipe que já não tem tantas boas lembranças do ano passado em fase eliminatória. Já foi o próprio Curitiba que eliminou a Vitória da Copa do Brasil.
E agora, só que dessa vez é pela Sul-Americana, né? Uma competição, oportunidade aí pro Vitória arrumar uma vaguinha numa competição internacional, enfim, né? E falemos agora exatamente... Não, só falar dos jogos do meio de semana, que foi do meio de semana, né? Do Cruzeiro e do... Ah, do Cruzeiro e do Vitória? Sim, do Cruzeiro e do Vitória. Do Cruzeiro foi... o Cruzeiro perdeu pro Grêmio, na verdade. Tomou uma Tomou uma piaba do salavada Grêmio. do Grêmio de 3-1, que foi uma partida espetacular do Grêmio dentro de casa. O Vitória ganhou da Ponte Preta, 3-1. 3x1, né? A Ponte Preta até começou melhor, mas o Vitória depois virou a partida assim, rapidinho. Deve chegar treinamento pra eles, né, velho? Não, acho Já que foi começou uns a correr, 10 minutos começou a o correr do Vitória já nada, tinha né? resolvido a partida. Foi 3-1, assim. Foi uma coisa... Vamos falar do... Agora vamos falar do Inter e Atlético Mineiro? Nossa Senhora. Partida enjoadinha? Arrastada. Foi aquele 0x0, bem 0x0 mesmo. Nossa, o jogo do Corinthians foi melhor. Foi 0x0 mesmo. Apesar, assim, dos melhores momentos mostrarem vários lances, assim, quase nenhum deles foi de grande perigo. O mais empolgante de tudo foi o Vitor ter sido expulso. Eu acho, foi o mais empolgante, foi o Vitor jogando a bola na torcida. Ele foi expulso porque jogou a bola na torcida, né? Uma atitude, assim... Necessário. Eu também me empolguei com a cotovelada do Fernandinho no Jorge Henrique. Outro reforço aí, ó. Fernandinho. Reforção. Fernandinho. Sabe quem foi reforçado com o Fernandinho? Atlético Paranaense, Botafogo. Leva uma piada. Vou usar as frases. O que o amigo meu Alberto diz aqui? Ele e Júlio Batista, ó. Pau a pau, amigo. Pau a pau. Pau. Ó, Júlio Batista, Fernandinho, Rondon, William José, Regis Pitbull, esses todos aí, ó. Realmente... o Escoco mostrando um futebol que era esperado dele, jogando pra caramba no Inter. Sim. Chegou, não teve problema de adaptação nenhum. Absolutamente nenhum. Nasceu jogando no Inter, né? Nasceu jogando no Inter. É um jogador assim que... normalmente a gente sempre pensa que o jogador vai ter uma dificuldade para se adaptar, mas dessa vez foi muito bem. O Inter vai pegar na Copa o Sal. Abençoado, né? Vai jogar contra o Sal? Vai jogar com o Salgueiro. O grande Salgueiro da cidade de Salgueiro, Pernambuco. Meu Deus do céu. Amigo. Vamos conhecer o Rio Grande do Sul. Vamos conhecer. Não vou conhecer Porto Alegre porque não dá pra jogar no Beira-Rio, né? Quando as reformas pra Copa. Vou conhecer Caxias do Sul. Mas mas pensa no que vai passar frio. Imagine você, a cabeça do presidente do Salgueiro, fazendo a logística pra ir até o Rio Grande do Sul. Vai. O busão. Atravessar o país. Eu acho que o Salgueiro joga e viaja já, né? Dá uns 4 dias de viagem. Mesmo, são 52 horas de Pernambuco até São Paulo. Que já é longe. Sim, imagina. O Rio Grande do Sul. Não, obviamente eles vão de avião, mas, gente, a logística é complicada. Pelo amor de Deus. Eles vão de avião, mas vão ter que vender um jogador pra fazer isso. O cara nunca voltar, né? Eu acho que vai metade da delegação no dia pra poder poupar. Aí eles vão comprar um pacotão máximo de passagem já. E vão de classe econômica mesmo, amigo. Vai misturado em voo doméstico e tal, né? Se eu fosse os caras do Inter, dá uma ajuda, né, velho? O Inter tá sobrando dinheiro, dá ajuda dos caras aí. Que tem lucrar, né? Assim, velho. Olha, Inter, Cruzeiro, Atlético, eu tô assustado com esses times. Meu Deus. Com a folha salarial e com o dinheiro que eles conseguem investir. Não, bom. Meu, tá Inter sobrando. E Atlético foi o duelo dos ricos, né? Sim. Foi o duelo da riqueza. Os milionários. Porque... e não dá nem pra justificar, o Atlético ficou rico por causa da Libertadores. Não. Libertadores, amigo. O prêmio da Libertadores é $1,5 milhão de dólares. Dá pra ficar rico com isso assim. É ridículo o prêmio da Libertadores. Deus. A Libertadores vale pelo status que ela traz e pela questão de ela colocar você no Mundial. Mas, fora isso, amigo, não tem nada de premiação que valorize o que merece, na verdade, né? Sim, que deveria ser um prêmio bem maior. O Inter pega o Salgueiro e o Atlético pega quem mesmo? Calma que eu já vou ver aqui. Botafogo, é verdade. Botafogo, menino! Botafogo e Atlético Mineiro, que é um jogaço. Outro jogaço. 2-0 Botafogo. Não,
2x1 Botafogo. Também acho 2x1 2x1 Botafogo. também Botafogo. Eu acho 2x1 Botafogo. Com o gol do Sidorf, ainda vai arriscar. Eu não vou arriscar. Pra mim, eu sei que o Rafael Benzema Benzema vai fazer. Eu Depender sei da disso. fase, amigo. Depender da fase, Rafael Benzema Marca tudo. vai pro barbante, mais uma partida. Nossa, que termo de Quase idoso. um Fiore Gilhote. Sim. Muito do idoso você. O Atlético, no meio da semana, meteu 2x0 no Bahia. Tirou a zica de Bahia. ganhar no Campeonato Brasileiro, né? Tava na Sim. hora, No hein? meio de semana, o Alexandre, se eu não me engano, fez um dos gols. E no meio da semana, o Botafogo. Aquele jogão que a gente falou no último Amigos Foi da Bola realmente foi realmente um jogão. Jogaço, de tirar o fôlego, amigo. Sim, que aquele jogo que a gente recomendou você pegar a cerveja e tal, separar, valeu a pena, porque foi um 3x3, rapaz. 3x3 com direito ao gol no apagar das luzes, né? O pessoal do Engenho já tava fechando as portas, apagando a luz. Tem aquela maldição dos 49 minutos, né? Que O Botafogo a gente pega sabe um- tudo, né? Botafogo é. Botafogo, é ele Botafogo. o torcedor do Botafogo já acostumou só comemorar quando desapita. Não tem aquele de já ganhou, é campeão, ninguém grita isso lá, porque é proibido. Porque infelizmente o Botafogo é craque em fazer esse tipo de coisa. Vamos falar do Atlético Paranaense e Criciúma. A partida mais ou menos da rodada. Foi uma partida bem mediana, assim, o Criciúma começou melhor que o Atlético Paranaense, fez o gol do Sueli, Cheio de vírus, estou já pegando. O notebook do milhão aqui dando altitude. Então, começou melhor mesmo, fez o gol com o Sueli, o lateral direito do Criciúma, que é até um jogador. grande Sueliton. E o Atlético Paranaense não se abalou, é uma equipe que mostra um equilíbrio até mesmo emocional, que foi, assim, conseguiu e reagiu bem ao gol, absorveu bem o ter saído atrás, que não é normal nas partidas do Atlético. Demonstrou maturidade, essa que é a grande verdade. E aí empatou no gol de pênalti do Paulo Baier, né? Pênalti meio diferente. Aquele pênalti do Corinthians. Aquele pênalti meio... o pessoal, enquanto um time do Paraná foi prejudicado, o outro acabaram dando uma ajudinha também, porque aquele pênalti em cima do Marcelo foi meio estranho, mas não? O Paulo Baier não tem culpa disso. E o segundo gol foi uma jogada assim que a bola acabou sobrando e o Ederson chutou depois. Mas enfim, o Atlético Paranaense está tendo a oportunidade de subir na tabela, né? Era uma equipe que eu já dizia desde o começo do campeonato, vai ficar repetitivo, mas aí a gente vai falar que era uma equipe. Cadê o dinheiro do Petralha aí, ó? Um abraço pro Petralha. E é uma equipe bem arrumada e realmente é uma equipe que tem tudo para beliscar pelo menos uma vaga na Sul-Americana, eu diria. Tem. Pelo menos uma vaga na Sul-Americana. O Atlético Paranaense no meio da semana Empatou com São Paulo. Empatou com São Paulo. Empatou com São Paulo merecendo até ganhar, que jogou muito bem no segundo tempo. Enfim, a gente fez essa citação aqui, né? E olha o Criciúma meteu 3x0 no Náutico. O duelo dos... O duelo dos desesperados. Aquele jogo que a gente falou que ia ser uma briga de foice danada, né? Que ia ser o jogo dos desesperados mesmo, assim. E o Criciúma se mostrou fazendo valer o mando de casa. E... Nossa, o Criciúma disputando a Copa Criciúma Sul-Americana. e Ponte Preta farão duelo na Copa Sul-Americana. Sim, acredite se quiser. Isso não, a Sul-Americana virou o quê? Segunda divisão da Copa do Brasil? Divisão, virou segunda divisão da Libertadores também, né, amigo? Porque vai ser um duelo tão equilibrado quanto o Criciúma e Náutico, né? Eu acredito que a Ponte Preta tem um ligeiro favoritismo, que eu acho que a Ponte Preta tem um time um pouquinho, mas um pouco melhor que o Criciúma. Expectativa pro jogo? A expectativa para esse jogo? Nossa senhora, você tá pedindo palpite. Eu acho que vai ser 1x1. 1x1. Criciúma e Ponte Preta, 1x1? Eu chuto no 0x0. Eu acho que vai cair um raio no estádio, vai morrer todo mundo. Deveria. O Atlético Paranaense vai com o Palmeiras, né? Puta jogo que a gente já falou que vai ser um jogo bem disputado. Realmente, vão emendar no Bahia e Santos? Não, Bahia e Santos não, tá louco? Nossa, que brisa, rapaz. Desculpa, Se você quiser que a gente fale mais mal do Santos, a gente arruma assunto aqui até. Não falta assunto pra falar hoje. Foi uma anotação fora da ordem aqui, foi uma falha minha. Vamos lá.
Portuguesa e Botafogo, O duelo dos Botafogo. times injustiçados pela história do futebol, né? Sim. Porque tem coisas que só acontecem com a Portuguesa e com o Botafogo. E aí, Esse seria um jogo que cairia um raio no estádio e mataria sim, todo mataria mundo. todo mundo. Todo o elenco dos duas equipes. Sim. Porque do jeito que os dois são azarados, né? Todo mundo sabe. Pra variar. Portuguesa e Botafogo. Foi engraçado que foi 3-1 pro Botafogo, mas foi um jogo meio que lá e cá, hein? Foi um jogo Não, meio foi que um lá jogo e cá. pegado. No primeiro tempo, o Botafogo não mostrou aquele futebol que a gente está acostumado a ver do Botafogo. O Botafogo errou muito Só, os passes. antes da gente falar do jogo, vale um destaque pro estádio lotado. Estádio lotado. Sim, o estádio lotado. Sim, o estádio lotado. Nossa Grande senhora, estádio, o Canindé grande estava estádio. assim, a um nível espetacular. Quem assistiu a transmissão, então, pela Globo do Rio de Janeiro, Aquele jogo percebeu. Nossa senhora, Não, quase e a que- narração do... Não, a narração do Luiz Roberto parecia a final de Champions League. Sim. O Botafogo fez o gol, rapaz. Parecia que O o glorioso. Derruba o estádio. Gol do glorioso! Nossa, parecia que era a última rodada do Campeonato Brasileiro. Ai, meu Parabéns, Deus. Luiz Roberto. Se você tá ganhando pra narrar Português e Botafogo, você merece Tá muito ganhando mais. bem, Né? né? E deve estar ganhando bem pra narrar desse jeito, A né? emoção, demonstração de afeto. Pra narrar desse jeito, realmente tá É ganhando tipo o bem. Galvão Bueno narrando o jogo do Flamengo. É, nossa senhora. Isso porque o Luiz Roberto é São Paulino. Muita gente não sabe, mas ele é São Paulino. Pois é. Então vamos falar do jogo em si? Bom, primeiro tempo, basicamente, o Botafogo não jogou, né? A Portuguesa foi ligeiramente superior, mas como a Portuguesa falta nível técnico mesmo, Sim. não conseguiu. Chega no ataque e não consegue Não o gol, conseguiu né? aproveitar, e no segundo tempo o time do Botafogo se fechou no vestiário, conseguiu acertar um pouco mais, e aí aquela qualidade do Seedorf voltou a aparecer. Aí a velocidade Logo no do- escanteio o Bolívar já meteu um de cabeça. já fez um de cabeça, deu uma tranquilizada. A Portuguesa saiu naturalmente pro jogo, conseguiu empatar num golzinho que pra mim o Jefferson falhou, apesar de ir Não, pra muito você bem na não. partida. Praticamente pra todo mundo. Ele falou mesmo. Pra mim o Tem como. Jefferson falhou, Ele cabeçada é no meio- canto. não sei Gol se do ele tentou Luiz sair. Ricardo. Luiz Ricardo, que foi pretendido por Palmeiras e São Paulo, mas enfim, a negociação... E levou- depois passou no SBT e depois. Eu não sabia. Ele tentou o quê? Ele tentou sair. Entendedores da Nossa. piada Puta que entenderão. pariu, morre, diabo. Bom, o Rafael Benzemarques pra Rafael Benzemarques pra Tá massa ligado? alvinegra. Não sei da onde. o glorioso. Rafael Benzemarques, assim, no lance seguinte, já na saída de bola, o Botafogo já empatou com um golaço do Rafael Benzemarques, né, uma pancada de direita, e deu uma certa tranquilidade pro Botafogo. E aí depois, numa jogada individual do Seedorf, um passe preciso mais uma vez pro Elias, Visão né? de jogo, hein? Um Boa atacante, visão de jogo, hein? pro atacante da base, o Elias, que chutou de esquerda, o Lauro deu aquela vaciladinha. Basta. Porque como não era contra o Flamengo, o Lauro não foi lá na área fazer gol, né? É. E Mas o Lauro mesmo, bom, esquecendo essa parte do gol que ele fez, ele tava numa fase boa, ou tá numa fase ele é um bom boa. goleiro. Eu gosto do Lauro como goleiro, assim. Ele é um goleiro de qualidade boa até. Mediano. E o jogo serviu basicamente para o Botafogo ir lá pra cima, né? Voltar à liderança e, enfim, assumir novamente a ponta do campeonato. No meio de semana o Botafogo, como a gente já falou, fez aquele jogaço contra o Inter, no meio e a Portuguesa Empatou foi com o garfada, mais uma vez a Portuguesa foi garfada. Tudo bem, dessa então o vez foi Curitiba fora não de vai casa. chorar, então. Não, dessa vez o Curitiba não pode chorar, porque o castigo veio a cavalo mesmo. Na quarta-feira, a Portuguesa estava ganhando o jogo. Aos 49 do segundo tempo, a bola foi lançada. O Bill, assim, só o Gandula estava na frente do Bill. Ele estava impedido e ele dominou quase com a mão Não, e mas- fez o gol. E o juizão deu. Deixa. O juizão deu. Tava 1-0 para a Portuguesa. A Deixa. Portuguesa ia fazer 3 pontos. Ah, foi injustiçado, infelizmente. Foi injustiçado bom, a Portuguesa faz a partida, se não me engano, na Copa do Brasil agora. Sim, a portuguesa, vamos ver aqui. A Portuguesa joga na Copa do Brasil agora, se eu não me engano, na verdade. Mas, enfim, o Botafogo vai fazer aquela partida que a gente acabou de falar contra o Atlético Mineiro. Sim. Que, enfim, o Atlético Mineiro pouco importa a Copa do Brasil. A grande verdade é que o Atlético Mineiro Tá tá na Copa tranquilão. do Brasil por um acaso. A Portuguesa contra o Bahia. Contra o Bahia Contra o pela Bahia pela Sul-Americana. Sul-Americana, é verdade. Bahia, Vai ser minha uma porra. partida interessante de se ver. Se eu não me engano, esse duelo já aconteceu na Copa do Brasil do ano passado ou foi no ano retrasado, eu não tenho certeza. E aí agora a gente vai falar de Ponte e Goiás, né? Sim. Ponte e Goiás,
Bom, basicamente o que a gente tem que falar do Ponte Goiás é de quem fez o gol. Do grande, do incrível, do mágico Walter McDonald. Walter. Vale o destaque pra ele que... Vale o destaque pra Walter um McDonald. time perfeito com Walter no ataque, Aranha no gol. Anderson Pico na lateral esquerda, porque quem não viu como tá o Anderson Pico... Mas tá gordo. Rapaz, já tá gordo! O Gilberto Silva também, com toda a velocidade dele. Porque, André, rapaz, um ataque com Walter e André. nossa, um ataque literalmente de peso. Faz muito Aquele peso. Aonde esses caras pisam, a grama não nasce Não mais. nasce mais, amigo. São os atacantes que jamais você verá comemorando com pulos de alegria. A habilidade transborda quando ele Transborda. Ali não é excesso de peso, é excesso de habilidade. Tá acumulada toda no estômago da criança. Porque, rapaz... Você tá louco, complicado. rapaz. É até uma opinião que o próprio Denilson falou. O Denilson sábado, falou, eles não são... eles não podem ser referência de atleta. Verdade. Eles não podem ser Não, referência de não atleta. pode, gente. tá louco. É algo que desrespeita mesmo quem já foi atleta e pra quem faz uma imagem. Apesar que o Walter tá metendo um monte de gol, né? Não, ele faz muito gol. Ele mesmo chegou a declarar que deixou de tomar 2 litros de refrigerante. E tá assim ainda. Eu achei legal, deixei de tomar 2 litros. Pô, você deixou de tomar um copo, da hora, mas... Deixou de tomar 2 litros de refrigerante. Mas que adianta ser a garrafa de 3? Enfim, o Goiás no meio de semana... No meio de semana, o Goiás pegou o Flamengo, empatou. Sim, foi 1-1, né? Que jogou em casa. Foi inclusive o primeiro gol de Chicão, né? De falta, bonito. Foi um golaço. Olha o Chicão. Foi um golaço. Corinthians, não tem um batedor de falta e manda embora o Chicão. Manda embora o Chicão, sendo que viu o Chicão ia ser foda. E Ponte Preta perdeu pro Vitória, como a gente Podia jogar com 3 zagueiros, Zica das Artes, Chicão e Gil. Mas tá bom, vamos lá. Zica das Artes vai amarrar mesmo. E a Vitória, como a gente falou, ganhou da Ponte Preta 3-1, né? A gente já tinha falado agora há pouco. Até falar do próximo jogo da Contra Ponte contra o Criciúma, não sei se a gente já falou. Aliás, pega o Fluminense pela Copa do Brasil. Vamos, Walter, vamos meter um golzinho no Flu? Palpite para Fluminense e Goiás? Lá no Maraca, né? 2-1 Fluminense. Posso falar com o coração ou... Fala com a boca. Alberto, perguntando pra você, Alberto, posso falar com o coração como torcedor ou não? Fala o que você acha. Como torcedor, eu vou dizer que vai ser 2-1 também, vou no seu palpite pro Fluminense. O jogo em si mesmo, eu acho que o Fluminense vai perder. Já não falando como torcedor. Eu acho que perde 1-0. Você acha que vai ser 1-0? Se fosse pra cravar o jogo, 1-0. 1-0 pro Goiás. Fred joga? Acho que não. Eu acho que não. Bom, se o Fred não joga, é 1-0 o Fluminense. Não, se ele não joga, é 1-0 contra o Fluminense. Não, 1-0 o Fluminense. O time do Goiás é um time, infelizmente, é um time fraco, não... mas o Fluminense não tá naquela boa fase. Tem o Hugo que chega de cabeça. Como diria por esse trabalho. E falando de Fluminense, Náutico e Fluminense, 1-0, né, nesse final de semana. Pouquíssimo a se falar desse jogo. Samuel. Golaço do Samuel, né? Golaço do Samuel, diga-se de passagem. Eu acredito nele de vez em quando, hein? É um jogo que serviu pra desafogar o Fluminense dessa situação e, enfim, afundar ainda mais o Náutico lá na lanterna. A gente de São Paulo agradece a vitória, porque ajudou a gente a não ser o lanterna da competição, né? Isso. E, bom, o Fluminense, como a gente acabou de falar, ganha uma motivação, vai pegar o Goiás. E o Náutico vai fazer a primeira vez na história que Náutico e Sport fazem um clássico fora do Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Vai clássico internacional. Copa Sul-Americana, hein, amigo? Por uma Copa Internacional, hein? Náutico e Sport, a Ilha do Retiro vai lotar, hein, amigo? A Ilha do Retiro vai lotar. E é legal você ver isso. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Sport e Náutico, um clássico regional, numa Copa Aquela festa da torcida pra variar, né? E a torcida do Sport e do Náutico são duas torcidas que fazem realmente
fazer uma festa bonita. Exatamente. Isso quando não se degladiam, se matam. Não, mas as torcidas... Não, tô brincando, não. Faz um grande espetáculo. Não tem esse tipo de perigo. Palpite pro jogo, então? Náutico Esporte? Isso. Eu acho que o Esporte ganha pelo histórico, porque normalmente o Esporte Náutico, o Esporte leva uma vantagem mesmo, assim, coisa histórica. Mas também pelo time do Esporte ser bem estruturado. Quem já assistiu alguns jogos do Esporte na Série B, é um time bem equilibrado. Marcos Aurélio tá numa boa fase, o Lucas Lima, que é um meia muito bom, muita qualidade mesmo que veio do Inter. Eu acho que vai ser 2-0 pro Esporte, porque o time do Esporte é bom. O time do Esporte é bom. Eu cravo 2-0 pro Esporte, o Esporte já resolve na ida. Denison? Rapaz, fica difícil falar que vamos lá, vai 1-0 pro Esporte. Eu acho que vai ser 2-0. Eu vou dar um palpite, vou arriscar. 3-2 Esporte. Acredito que vai ser jogão. Nossa. Pelo fator clássico pode ser, né? Pode ser, claro. Envolve toda aquela questão da paixão, do clássico. E o jogador também sente isso, né? Isso a gente sabe. Eu aposto que vai ser aquele jogo corrido. Nem vou se preocupar em se defender, vou se preocupar mais em atacar. Exatamente. Bom, falando todos os jogos aqui. Falamos de todas as partidas. Não se esqueçam de entrar no Universo dos Esportes. Universodossportes.com. Já estaremos em breve resolvendo os problemas com relação ao servidor. Provavelmente quando vocês escutarem esse programa, a gente já vai ter resolvido e a gente vai voltar com o ritmo normal de notícias do dia a dia. Anderson, dá o seu abraço aí. Queria mandar um abraço a todos que escutaram. Não vou pedir um like, mas sim comentários. Críticas positivas ou negativas é o que ajuda a gente a melhorar cada dia mais e deixar esse programa mais competente. Alberto? Também queria deixar um abraço aí pra todo mundo e dizer que o mais importante do like é o comentário, é a sugestão, é novos quadros, novas abordagens, enfim, o que vocês puderem sugerir para melhorar o programa, a gente está aberto, até porque esse programa a gente faz para vocês. Também acho e conto com a colaboração de vocês para poder divulgar esse programa. Virou piadinha já o jeito que eu termino, né? Você conhece alguém da hora aí? Seus moleques da quadra de futebol aí? Tem uns moleques lá que fazem besteira da porra sobre futebol lá, velho. Escuta lá que é da hora, velho. Da hora, vale a pena. Nós não conseguimos divulgar sozinho. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Quem gostou do programa, divulga aí, coloca lá no Facebook e tal. E é isso, gente. Uma ótima semana. Um ótimo final de semana é meio burrice, mas uma ótima semana pra vocês. Uma ótima semana pra vocês e até o próximo. Tudo de melhor e até o próximo Amigo da Bola!